Nessa sexta-feira, o Fluminense enfrenta o Fortaleza em um jogo importantíssimo dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as informações para quem vai acompanhar essa partida, Fluminense e Fortaleza vão se enfrentar às 9h30 da noite no Maracanã. Vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. E como vocês já sabem, a nossa live pós-jogo, eu tive um problema com a minha carona, mas eu ainda tô tentando ir pra essa partida. Então, indo pra esse jogo, a nossa live de pós-jogo só tem como acontecer no sábado, provavelmente no horário das 5 horas, porque à noite tem vôlei, mas eu tenho que confirmar com vocês um pouquinho depois, porque eu devo estar na casa do Bernardo, então tem que ver qual é o melhor horário pra fazer. Mas já sabe, já se inscreve aí no canal e fica ligadinho na nossa área de comunidade, que assim que o link estiver disponível, eu aviso pra vocês confirmando o horário direitinho. E é claro, te recomendo também nesse jogo, tá com ingressos bem populares, então se você tava com vontade de ir pro jogo e o dinheiro não tava muito legal, aproveita essa oportunidade, porque tá assim para esse jogo e também para os jogos contra Criciúma e Cuiabá. Mas vamos então falar sobre essa partida que o Fluminense tem que entrar com sangue nos olhos, porque esse é o primeiro dos últimos 3 jogos que o Fluminense vai enfrentar no Maracanã. É um adversário difícil, um adversário que está brigando na 3ª posição da tabela e com as derrapadas de seus rivais aumenta ainda a chance de título, então vai colocar tudo dentro desse jogo e o Fluminense não vai poder fazer diferente. Afinal, esses 3 pontos são importantíssimos pra gente. Eu acho que principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, dada essa situação, como tá essa tabela, a preocupação do Fluminense tem que ser pontuar. Pontuar. Se vai jogar bem, se não vai jogar, eu não sei. Mas o Fluminense precisa trazer 3 pontos pra casa, porque é muito arriscado deixar para conseguir esses 3 pontos, por exemplo, na Liga Arena contra o Atlético Paranaense, que é um adversário direto, mas seria um jogo fora de casa. Então o Fluminense precisa aproveitar essa força do Maracanã. Mas vamos então, sem mais delongas, para a provável escalação. E tem uma dúvida para essa partida. Como não vazou a provável escalação do Mano Menezes, ainda há uma dúvida no ar, mas vale lembrar que para esse jogo, com o retorno dos jogadores que estavam suspensos na partida contra o Internacional, tinha ali Arias, Ganso, Fábio, Thiago Santos, Cauã Elias e até mesmo Felipe Melo, o Fluminense teria apenas um desfalque para essa partida, que seria o Ignacio. O Vitor Lessa chegou a divulgar ao longo dessa semana que ele estava na reta final ali da transição, já treinando com bola para poder treinar com o grupo e ser assim liberado pelo departamento médico, muito próximo disso acontecer, mas como ao longo dessa semana o Lessa divulgou que ele ainda estava na transição, não é de se imaginar que ele vá para esse jogo justamente logo nessa sexta-feira, ainda está muito próximo. Então deve ser o único desfalque do Fluminense, porque o Fluminense não divulgou nada oficialmente com relação ao jogador. E o Arias dessa vez conseguiu voltar da Colômbia um pouco antes da partida, então chegou a participar do treino dessa quinta-feira. No caso, ele seria reavaliado, mas tudo indica que ele vai ser titular para essa partida. Chegou a circular que existia essa dúvida com relação ao Arias, mas o que o GE aponta como dúvida é justamente a outra ponta do campo, a ponta esquerda. A ideia inicial é que o Arias já entrasse como titular para essa partida dentro da provável escalação do GE, dentro do que se imagina. A dúvida seria justamente Keno, Lima ou Kevin Serna. Na provável escalação do GE, quem eles colocam como mais provável seria o Keno com 11 titular. Teria Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, Diogo Barbosa, meio campo com Facundo Bernal, Martinelli e Ganso, e na frente, Arias, Keno e Cauã Elias. Se a gente for olhar o banco de reservas do Fluminense, eu não consigo olhar para essa escalação e achar ela um completo absurdo. A minha única questão é realmente na figura do Keno, que para mim não seria meu titular para essa partida. E aí vale a gente lembrar, né? Quem estava sendo titular antes dessa data FIFA era o Lima. E como o Lima ganha essa titularidade? O Kevin Serna é quem era o titular da ponta esquerda por um tempo, só que ele começa a cair um pouco de rendimento ali na ponta. Algumas vezes o Keno entrava melhor no segundo tempo e o Keno acaba tomando a titularidade de volta na ponta esquerda. Só que no jogo contra o Cruzeiro, o Kevin Serna se lesiona e o Keno fica suspenso para a partida contra o Flamengo.
é onde o Lima ganha vaga numa atuação merecidíssima e desde então passa a ser titular mesmo com a volta do Keno. Assim, pra mim, o Lima ele manteve essa titularidade mesmo após a partida contra o Flamengo por mérito dele mesmo, porque mesmo as partidas em que o Fluminense não ia tão bem, o Lima tinha ali uma boa atuação, né? E aí se a gente for pensar para esse jogo, o Kevin Serna, eu acho que ele já estava sendo uma incerteza para ser titular desde antes de se lesionar. E eu tô muito na válvula de segurança. Eu acho que esse é o jogo que não dá muito pra arriscar. E o Keno, ele é um cara que quando ele está bem, é inquestionável, ele é um cara que de fato tem qualidade, mas normalmente os últimos jogos em que o Keno vinha entrando, ele entrava muito melhor quando entrava no segundo tempo. Então eu preferia entrar com a minha válvula de segurança, que é o Lima, que é a atuação recente que a gente tem, com a avaliação positiva, digamos assim, é a mais recente que a gente tem. Traria com o Lima como titular. No segundo tempo, colocava o Keno ou o Serna, e depender, claro, obviamente, do que o Mano consegue ver no jogo. Se o jogo estiver pedindo mais um contra um, profundidade, o Keno. Se estiver pedindo mais força, marcação, mas também velocidade, o Serna. Mas eu deixaria essas opções, esses dois, como opção para o segundo tempo. Eu, particularmente. Mas é o que eu falei, não consigo olhar e achar um completo absurdo. Mas deixa sua opinião também nos comentários. E é claro, se você ainda não curtiu, não esquece de dar o like nesse vídeo. E vamos falar também sobre como vem o nosso adversário. Segundo Israel, os jogadores de Fortaleza embarcaram para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. E segundo as informações dessa lista de embarque, o provável time do Vojvoda seria o seguinte: João Ricardo no gol, Brit, Kusevich, Tite e Mancuso, Pochettino, Hércules e Emanuel Martinez, lá na frente Marinho, Lucero e Moisés. E o árbitro dessa partida será o Rafael Claus, também de São Paulo, como tem sido as últimas arbitragens do Fluminense. Então, meus amigos, vamos com força e com coragem, porque a batalha vai ser dura. Não tem jogo fácil daqui pra frente. A gente precisa torcer também pra ter uma boa arbitragem, afinal, a gente tem sofrido problemas com a arbitragem nos últimos jogos, mas eu confio que a nossa torcida vai colocar o time pra cima. É isso que pra mim traz a força do Fluminense no Maracanã. Eu confio que nesse jogo não vai ser diferente. E se você assistiu esse vídeo até aqui e não deixou o seu like, bom, eu imagino que você tenha gostado de alguma coisa, então deixe seu like se é a sua primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva para poder ficar ligadinho em tudo que rola no Fluminense e para poder participar da nossa live pós-jogo, nosso bate-papo, que é sempre muito agradável. Assim que tiver o horário marcado, eu vou colocar lá na área de comunidade, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Fica o convite também para virar membro do canal, o link com os planos e benefícios estão na descrição. Mais um beijo no coração, saudações tricolores e até a nossa live pós-jogo.